do futebol na Canela. Toninho, primeiro é um prazer tê-lo aqui, infelizmente para falar de um fato muito chato, e eu queria a tua opinião antes de você explanar tudo que aconteceu. Você é a favor ou contra Polícia Militar em evento esportivo, tudo bem? Bom dia, Thiago, bom dia, ouvintes da rádio, bom dia, amigos. Em primeiro lugar, com certeza eu sou contra, e sempre fui, a gente sempre bate nessa tecla, mas infelizmente ainda acontece, né? Muito bem. Toninho, vamos por partes, como diria Jack ou Estripador. Conte o que aconteceu no último sábado, porque ficaram informações truncadas, né? E eu só informei de fato os detalhes ontem, depois que eu conversei contigo. Eu não jogo vôlei, e assim como você, tomei bloco do perfil da Federação de Futebol de Salão do Mato Grosso do Sul, né? Parece que o perfil da federação é não ser criticado, é não ouvir opinião contrária, é não ouvir crítica, né? Porque o presidente veio a público, fala um monte de groselha e acha que a gente tem que engolir, né? Para quem não nos conhece, nós somos do futebol, né? E eu não tenho o menor problema, viu, Toninho, de dizer que eu sou do futebol. Mas, acima de tudo, nós somos jornalistas, cronistas, e sempre abrimos espaço para qualquer modalidade. Inclusive, está aberto espaço, viu, Mauro? Mauro Ferrari, você que não aceita crítica e nos bloqueou, se você quiser falar, é só me procurar, eu sou fácil de achar, viu? Mas diga lá, Toninho, o que aconteceu? Infelizmente, a atitude da federação não tem sido correta com o público, né? Eles explanam uma coisa que não é a verdade completa, né? E aí não deixa ninguém opinar. Mas cada um no seu quadrado, né? Vamos falar sobre o que aconteceu, sobre o ocorrido. Primeiro, eu quero dizer que vocês me conhecem, eu estou aí há 20 anos na estrada, eu tenho 3 expulsões no meu currículo, sou tricampeão estadual sub-20 de futebol, de futsal, eu acho que eu perdi até as contas, acho que foram 7 vezes campeão estadual. Então, minha carreira fala por mim, né? Eu sou educador, primeiro de tudo. Vocês me conhecem aí há 5 anos, eu voltei para o futebol aqui do estado e tenho feito grandes campanhas, graças a Deus, na base. E vocês conhecem o meu comportamento. É claro que às vezes a gente discorda de alguns erros absurdos que acontecem, mas como um amigo meu me disse, não adianta reclamar porque eles são ruins mesmo, né? E a gente vai amadurecendo essa ideia aí, entendendo como funciona o sistema. Mas lá em Jardim foi uma competição estadual, eu tenho uma escola de futsal, chama Mussa Esportes, estamos aí há 4 anos à frente dela, com garotos de 7 a 13, 14 anos, a gente tem esse sonho. Eu vim do futsal, né, Thiago? Eu devo a minha vida ao esporte, primeiramente ao futsal, onde eu comecei minha carreira, eu tenho meu estudo hoje, por conta que eu tinha talento no futsal e me levaram para estudar numa escola particular, onde eu ganhei meu estudo a vida inteira, até o ensino médio, jogando futsal. Então, eu sou grato ao futsal, primeiramente, por isso eu tenho esse projeto. E dali eu fui para o futebol de campo, me tornei profissional de futebol, joguei 6 anos no exterior, tive uma carreira aí de 12 anos como profissional. E quando voltei para estudar educação física e devolver ao futebol o que ele me deu, né? Eu não sou nada sem o futebol, e o futebol me deu tudo o que eu tenho. O pouco que eu tenho, graças a Deus, foi o futebol que deu. E o futsal, consequentemente. Então, eu tenho a escolinha de futsal, que é um desejo meu. Desde lá atrás, eu tinha essa vontade de trabalhar com crianças, oportunizar eles a vivência do futsal, e por isso eu tenho a escolinha de futsal também, juntamente com o trabalho paralelo no futebol de campo, né? E a gente estava no estadual, futsal, competição muito, muito boa. O sonho dos meninos é disputar o campeonato estadual, a gente vai disputar todo ano, né? E assim, a gente briga contra os grandes, é um pouco complicado por conta disso, mas igual eu falo para os meus pais, troféu, medalha, a gente vai ganhar. Eu tenho um corredor aqui em casa cheio de troféus e medalhas e só dá trabalho. Minha esposa reclama todo o tempo inteiro, tem que limpar essas coisas aqui, né? O que fica são os aprendizados, são as vivências, isso é o mais importante para a gente, né? E esse estadual trouxe mais um aprendizado para a gente. Estava na disputa das quartas de final do campeonato, onde minha equipe estava jogando contra a equipe da Escolinha Bayer, uma escola renomada da cidade também. Um grande jogo, um jogo
de excelência, as duas equipes jogando futebol muito bem. E o árbitro, infelizmente, começou a interpretar mal as coisas e a gente começou a discutir sobre as regras do jogo. Até o momento do lance fatídico, né? Onde ele faz retornar uma falta que a gente tinha bloqueado, o chute do adversário, e aí, ao retornar, a equipe do Bayern faz o gol, faltava acho que 3 minutos para acabar o jogo. Eu discordo da marcação, ele passa por mim, eu falo, você estragou o jogo, você não precisava ter feito isso. E ele volta numa truculência e me expulsa direto, né? Ao me expulsar direto, eu, sabedor da regra, eu sabia, meu professor, a filha dele estava doente, meu auxiliar, tem 6 meses de idade, está com influenza, está internado, inclusive, ainda. Na quinta-feira ele me comunicou, falou, professor, não vou poder ir. Eu falei, fica tranquilo, saúde em primeiro lugar, a gente vai lá e faz o que tem que fazer, né? E aí, sabendo da regra, eu sem auxiliar não poderia continuar o jogo. Eu tiro os meninos da quadra, automaticamente. Fui lá, coloquei eles do lado de fora do ginásio, conversei com eles, abracei-os. Falei, gente, ó, o professor foi expulso, a gente não pode continuar o jogo, por conta da regra, mas vocês foram guerreiros, foram leões, está muito bem no jogo, e vida que segue. E aí o Mauro sai, eu tinha ido reclamar com o Mauro sobre a arbitragem, presidente da federação. Ele vem, fica olhando ali, pede para averiguar, as pessoas averiguam, aí ele manda voltar. Não, pode voltar. Ué, como assim pode voltar? Não, pô, vai ter jogo. Aí eu vou nos meus pais, antes de colocar as crianças na quadra, eu vou aos meus pais, falo, gente, ó, o jogo acabou, mas o presidente está falando que pode voltar, que ele quer fazer o jogo. Vocês querem que jogue ainda ou vocês não querem mais? Vão tirar o time de quadra lá e acabou. Aí os pais, não, professor, vamos lá, deixa os meninos jogarem, falta 3 minutos, não tem problema não, vamos terminar. E eu coloco os meninos em quadra de volta. E eles ficam ali, batendo bola, aquecendo, eu fico do lado de fora, no portão do ginásio, que eu tinha sido expulso. Isso já está a polícia lá e dá uma confusão já no ginásio, que os pais discordaram das marcações, né? Foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, aí o copo vai enchendo e aí ninguém tem sangue de barata, né? O ginásio inteiro começa a gritar o nome da nossa escolinha em, em, em solidariedade a gente, né? E aí os meninos estão ali empolgados, aí a outra equipe se recusa a jogar. Com o regulamento embaixo do braço, o professor do Bayern falou, não vou jogar, o regulamento fala que ele não tem, se ele não tem auxiliar, acaba o jogo. Corretíssima a opção dele, né? Ele decidiu jogar com o regulamento embaixo do braço e ele está certo, não está errado, não posso ser criminal, o regulamento a gente acatou e está certo. Foi quando passaram-se uns 5 minutos, aí vem, você tem que tirar o time de quadra que não vai ter mais jogo, ele não quer jogar. É WO. Falei, tá bom. Meus pais entraram em quadra e tiraram os atletas, estava lá do lado de fora. Aí abracei os meninos de novo, acabou o jogo. Isso já passou 15, 20 minutos da polêmica da arbitragem, né? E aí eu passo, aí as outras duas equipes entram para aquecer, que teria o outro jogo, né? Das quartas de final. Eles estão aquecendo em quadra, tem aqueles 5 minutos ali de praxe que tem um aquecimento. E eu volto para dentro da quadra para passar na mesa e pegar a documentação. E aí o Jair, o árbitro da partida, está sentado do lado da mesa, assim. E aí eu vou até ele, falo, até ele não, fico do lado de cá da mesa, né? Vocês devem ter visto no vídeo. E aí eu começo a argumentar com ele regra, né? Falei, Jair, você não precisava ter me expulsado direto, cara, você acabou com o jogo, né? Ele falou, Toninho, você me xingou. Eu falei, não te xinguei. Depois que você me xingou, depois que você me expulsou, realmente eu te xingo. Inclusive, desculpa, né? Perdi a cabeça. Mas você passou por mim, eu falei, você acabou com o jogo, não precisava ter feito isso. E aí você voltou e me expulsou direto. E aí, sabendo da regra, acabaria o jogo, né? Então, assim, eu estava discordando deles sobre esse momento. Aí a polícia chega, que já estava dentro do ginásio, aí mandaram eles ir lá atrás de mim. Existem pais falando que foi o secretário de esportes que estava no ginásio que mandou eles irem lá e me tirarem à força, né? E eu não estava discutindo, eu estava conversando. É claro que eu não estava conversando, por favor, foi assim, não. A gente estava de uma forma áspera, mas assim, sem ofender ninguém, tanto que ele estava sentado, ele não estava se sentindo ofendido, ameaçado, né? Ele estava sentado do outro lado, eu do lado de cada mesa, conversando e argumentando, ele com a razão dele, eu com a minha. Quando o policial chega truculento, um grandão, e grita comigo como se eu fosse um vagabundo qualquer. Vão embora, rapaz, para de tumultuar aqui. Gritando comigo. Eu virei para ele e falei, rapaz, um momento, eu sou profissional, eu estou no exercício da minha função, fala baixo comigo, por favor. Eu não sou vagabundo.
e continuei conversando com o Jair. Aí chega o outro policial, dá a volta, vem por trás de mim e diz que eu nem consigo ver o vídeo de raiva, né? Diz que ele já pega o spray de pimenta, eu não presto atenção nesse momento, ele grita comigo também, é o segundo a gritar comigo. E aí eu tô de frente com o Jair, conversando com o Jair, e viro para ele, pro policial, e falo, cara, não grita comigo, não sou vagabundo, já tô saindo. Ele me pede para sair, vamos sair agora, Pode tumulto aqui, eu não tô tumultuando, eu tô conversando. Eu já tô saindo, não precisa gritar comigo, não sou vagabundo. E viro para falar com o Jair de volta. Aí o Jair levanta e fala, Toninho, já deu já, cara. Acabou. Aí eu virei, infelizmente, eu falo, tá bom, então vai pro Jair e vira em direção ao policial para sair. Foi quando ele aperta o spray de pimenta na minha cara, tenta me dar um soco na cabeça e fala, você tá preso, desacata a autoridade, vou te algemar. Aí, irmão, aí eu falei assim, você não vai me algemar, eu não sou vagabundo, você espera aí, eu vou sair do ginásio, agora você jogou esse spray aqui, você me espera, começou a me agarrar, tentar me forçar, eu falei, tira a mão de mim, eu vou sair, não precisa isso. E aí eu saio bravo, os pais chegam e no vídeo vocês veem o tumulto todo. Então, assim, o problema da truculência deles que é errado, né? Eu falei com o Mauro, conversei com o Mauro ontem e falei, Mauro, eu te respeito, primeiro como presidente, como profissional que você é, e como treinador que foi lá no passado nas categorias de base, foi meu treinador na seleção de estado. Então, assim, se você vai lá na mesa e fala, Toninho, chega, acabou, eu te respeitaria e sairia junto com você conversando, como foi todo o ocorrido, né? Agora, mandar a polícia lá, gritar comigo como se eu fosse um vagabundo e querer bater em mim, isso está errado. Isso eu discordo em gênero, número e grau com todos, né? Então, assim, e aí os desentendidos, os que não entendem, falam que eu estava causando barraco, aí ele vem falar na internet que eu não queria, me recusei a tirar a equipe de quadra, que não existe isso, tá? Os vídeos estão mostrando, a gente tira o time da quadra no momento certo, a gente não quer sair do ginásio, eu estou realmente argumentando os fatos da regra com o árbitro e falo, já vou sair, eu não estava causando tumulto nenhum. E o cara vem truculento, me ameaçando, gritando comigo, como se a gente fosse um vagabundo, como se a gente fosse um estuprador, como você mesmo disse aí, e a gente está no exercício da função, trabalhando dentro de quadra, sem causar ameaça a ninguém. Eu não chamei ninguém para briga, eu não chamei ninguém, sabe? Eu estava realmente conversando sobre o ocorrido, sobre regras, né? Há pessoas que concordam e pessoas que discordam, e existe uma conversa sobre isso, né? A gente tem que conversar sobre, até para o crescimento, né? Eu acho que quando a gente erra, a gente tem que reconhecer. Eu erro ao me exaltar, eu erro ao peitar o juiz depois que ele me expulsa, inclusive eu pedi desculpa lá no momento, lá, né? Falei, cara, você me desculpe, mas você está errado, e eu queria conversar para você entender que isso é para o crescimento. A gente não precisa fazer essas coisas. E aí ocorreu tudo que ocorreu. Então, como a gente sempre fala, a polícia utiliza de uma força exagerada, que não é necessário. Eu duvido que se fosse um vagabundo ele faria aquilo. É isso que eu até questionei ele. Falei, cara, se fosse um vagabundo você estava tratando desse jeito? Será? Ou você estaria com medo dele? E aí foi que ele ficou com mais raiva de mim, eu acho, e me levou lá para fora. Mas esse é o meu relato. Tá aí, tá chovendo mensagem aqui, o Anderson Ricardo, bom dia, foi um absurdo o que aconteceu com o professor Toninho. O Silva mandou perguntar se ele acha que era certo o Toninho que ele fez, o Toninho já respondeu que errou, tá certo, Silva. O Dionel Modesto, Toninho Mussi é mais que uma escola de futebol, é uma família. Odair Martimiano, sua pergunta pro Toninho. Toninho, bom dia, prazer falar contigo, parabéns pelo seu trabalho, né? Principalmente pela garotada aí. Você acha que partiu da federação pedir para os policiais irem lá até você para ficar ali perto, ou essa truculência toda? Bom dia, Odair, bom dia, é um prazer estar falando com vocês, obrigado pelas palavras. Cara, sinceramente eu não sei, eu não acho que a federação faria isso, cara, me conhecendo e conhecendo o profissional que eu sou, não sei. Os pais falam que ouviram ali atrás, falando para ir lá e me tirar e dar um sossega-leão em mim, mas não fala de quem saiu essa palavra, né? Sabe? Então alguém mandou. Que alguém mandou, foi mandado. Agora a gente não sabe, eu não posso te dizer, eu vou estar sendo leviano falar que alguém falar que alguma pessoa acusar alguém de ter mandado, né? Mas assim, eu acho que mais foi o desse
Opa. Toninho deu uma oscilada aí. Cortou. Cortou, Toninho. Deu uma oscilada na internet do Toninho. Já já ele retorna para falar conosco. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Everton lá em Dourados, o Pedão, o André, o Ado, galera que tá aqui de Campana ligado, Luiz Antônio, professor Toninho, excelente profissional. Deu uma pequena oscilada na internet do Toninho, tá? Já já ele volta para terminar a resposta da pergunta do Odair. Odair, o que é lamentável é que, independentemente de quem mandou a polícia lá, a polícia não tem qualificação, né, cara? Eu tô aqui há anos dando um pau na polícia e, por exemplo, no campo de jogo, né? Que a gente fala que eles ficam lá dentro do ar-condicionado, debaixo de uma árvore, em vez de ficar no meio do torcedor. Aí, quando a gente critica, eles aparecem no meio da torcida, né? E, inclusive, querendo nos intimidar. Porque teve uma situação no Jacques da Luz, não sei se você estava, que eles foram lá na cabine nossa, estamos aqui. Não tem que dar satisfação para mim, tem que dar satisfação pro povo. Porque o serviço não é gratuito, né? Toninho, tá me ouvindo agora? Vamos ver se voltou o seu som. Voltei. Tinha dado uma caída. Aí, agora sim, pode continuar. Desculpa, Toninho, pode continuar. Onde eu parei? Onde eu caí? Rapaz, você estava explicando que não sabe se foi da federação, se foi o secretário, né? E aí eu vou emendar, independentemente de quem foi. Qual que é a tua postura? O que você vai fazer contra a polícia, ô Toninho? A gente tem que procurar os meios cabíveis, né? Já estou me cercando dos advogados, já foi advogada lá no dia me representar e ela já falou que vai juntar as provas, a documentação, para entrar contra eles, porque se eu deixar passar, não, deixa passar, já foi, irmão, vai acontecer com outro, e nós temos que nos unir. Eu acho que nós temos que nos unir, essas pessoas não podem tratar a gente como criminal, como vagabundo, a gente está lá no exercício da função, eles têm que saber se comportar com um profissional. Muito bem. Ô, Toninho, e como é que foi a conversa com o Mauro? Porque, primeiro, é uma opinião minha, tá? As palavras dele minimizando os fatos ocorridos, as imagens, que são imagens mirabolantes, só se aquilo é fantasioso na casa dele. Só se ele acha normal ter esse tipo de truculência na casa dele. Se ele acha normal que num ambiente cheio de crianças e famílias, a polícia militar, em 2, para retirar um cidadão... Eu brinquei ontem, você até me perdoa, Toninho. Você tem quanto de altura? 1,68. Eu falei 1,5 m. Cara, 2 armários para tirar um cara de 1,5 m, para você spray de pimenta e agredir crianças e famílias, cara. Não é possível que ele ache mirabolante aquilo. Não é possível que ele falou aquilo pensando. Deve ter falado sem pensar. Dá tempo de corrigir e pedir desculpa, né? Para os atletas, para as famílias, para os treinadores, para a arbitragem, para todo mundo que estava no ginásio. Mas como é que foi essa conversa contigo ontem? Nós tivemos uma conversa preliminar sobre o ocorrido. Eu discordei com ele sobre o fato, sobre o que ele colocou na internet. Eu falei, cara, você não precisava ter colocado aquilo, que foi mirabolante, porque as imagens estão lá para provar, né? Eu sei que a federação tem que fazer o papel dela, né? E preservar a competição que ela está organizando. Mas Toninho, os fatos aconteceram. Verdade? Né? É verdade que a federação removeu o vídeo? Cara, não sei te dizer. A gente tem tudo salvo aqui, porque eu já pedi para a advogada já pediu para salvar tudo. A gente tem as coisas salvas, printou os momentos, todos os momentos, né? Passou até inclusive na TV Morena ontem alguma coisa. Provavelmente, não sei. Eu não entrei para ver de novo. Chegou isso para mim agora, Toninho. Odair. E se isso aconteceu aqui, Odair? Se isso aqui está acontecendo, a federação ter removido o vídeo, é uma vergonha, Odair Martimiano. Isso aqui é muito sério. Até porque eu vou fazer uma pergunta pro Toninho já, que pode deixar mais séria ainda a situação. Você tem uma prova de uma agressão policial. Mas não bateu, Thiago. Não deu tiro. Não tirou sangue. Spray de pimenta é violência, Odair Martimiano. Mesmo porque, pensa assim, se tirou do ar, é porque está devendo. Se não está devendo, não tem por que tirar. Deixa as imagens lá, tá? Eu não estou falando que tirou.
Estou colocando no condicional. Outra coisa, spray de pimenta num ginásio, onde, no mínimo, 50 garotos estaria ali dentro. Pelo que eu saiba, era um torneio, né? Teria vários jogos. Então, se cada equipe tem 10 atletas, são duas equipes, são 20, é mais de uns 50 garotos teria ali dentro. Spray de pimenta num ginásio fechado, olha, a coisa é grave. Não é assim, banalizar, não, deixa pra lá, vamos ver. E o Toninho tá certo, não pode deixar pra lá mesmo, não. Porque se isso acontecer hoje com spray de pimenta, amanhã vai ser spray de pimenta e cacetete. Como aconteceu no Sub-20, lá em Carapó, né? Então, Ué, que isso sirva. Ô Dair, Oi. o presidente da federação, Estevão Petralas, tem uma foto épica do policial com cacetete indo pra cima dele no Jacques da Luz e o Nielder segurando ele. O Nielder, Nielder Rodrigues, até então, o Estevão, presidente do Operário, né? Ele foi perguntar, foi em direção ao árbitro, e a gente conhece o Estevão, também jamais iria lá para. Poderia até falar alguma coisa, mas jamais para agredir. Então, Toninho, você tem que fazer isso mesmo, o seu advogado está certo, tem que entrar com ação, para amanhã não ter coisas piores. Hoje, spray de pimenta, o presidente da federação, o Mauro tá achando que é normal. Amanhã, se entra um cacetete, dando cacetada em todo mundo lá, também vai ser normal. Depois do cacetete, bala de borracha. Depois da bala de borracha, aí a bala do projeto que usam. Então, não pode, a gente não pode achar que isso é normal, não. Ô Toninho, você tá me ouvindo, né, Toninho? Tô sim. Perfeito. Toninho, me diga uma coisa, porque ontem você me falou na nossa conversa, é uma coisa bem grave, né? É uma denúncia. Atenção. As competições que a federação organiza são todas irregulares, porque ninguém é federado, Toninho? Nós temos um problema, a federação tem tentado organizar isso, né? Isso é uma coisa que o Mauro tem feito de bom, ele tem tentado organizar a questão das federações, mas a gente sabe, houveram denúncias aí que tinha atleta que não tava no bid, eu não tenho como provar, então chegou até mim, então a gente, nesse momento de muita coisa acontecendo, Thiago, muitas coisas chegam e a gente não pode sair colocando o dedo e falando, porque eu não tenho como provar nada. Então, assim, infelizmente, coisas chegaram até a gente, de outras equipes falando, inclusive, se solidarizando a gente, mas nós temos que. Eu quero me ater aqui à questão da truculência da polícia sobre esse fato que foi ocorrido lá com a gente, porque é um ginásio cheio de crianças, como o Oder está falando aí, tinha no mínimo 70 crianças lá, tiveram 8 jogos, um atrás do outro, na tarde inteira, todo mundo fica torcendo, o ginásio estava lotado, estava uma festa legal, sabe? E aí, por erros da arbitragem, a gente acaba errando também, como eu já disse, a gente tem que se equilibrar, tem que ter um pouquinho mais de domínio próprio, é natural, a gente sai um pouco da casinha por conta das injustiças que são causadas, mas nós somos profissionais e temos que nos ater ao nosso exercício da função. O que eu quero deixar aqui é a minha indignação com a questão policial, cara. A questão policial, a questão da federação, do que a federação tem feito ou não, a gente deixa para uma próxima conversa. Acho que o Mauro tem aí canal aberto para vir falar com vocês. Você é um cara que está sempre à disposição a ouvir os dois lados, né? Para as pessoas terem falado. A gente tem tido, eu não posso deixar de falar, a gente tem tido uma melhoria no futsal do nosso estado, tá? Existem erros, existem problemas, existem, como existem na Federação de Futebol de Campo também, a gente tem, com a gestão agora do Petralhas, tem melhorado em algumas coisas, mas tem falha em outras também, você vive falando aí, está certo em falar, a gente tem que falar para a melhoria das federações, das instituições, do nosso futebol, do nosso futsal. Então, eu acho que ele tem feito coisas para melhorar, tem as suas falhas, tem seus erros, mas eu queria me ater
na questão policial mesmo, na questão da truculência, para a gente não causar mais polêmica, porque eu sou uma escola de futsal, a gente está tentando se filiar, hoje eu não sou filiado mesmo à federação, tem um preço, né, tem um valor, e a gente está trabalhando nisso para filiar, para que a gente possa disputar as competições legalmente, as equipes, ele empresta o nome, na verdade, né, das equipes filiadas para as equipes disputarem a competição aqui. Então é um esforço que o Mauro e a federação faz para que tenha a competição, porque se for só os filiados, nem competição tem. Você vê aonde nós chegamos. Então ele tem tentado resgatar as competições oficiais. Não é a melhor forma, não é a forma certa, né? Mas a gente sabe que isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda muita coisa aí. Então vamos se atentar à questão policial. Muito bem. Odair Martimiano, sua pergunta final, Toninho. Toninho, a minha pergunta vai fugir um pouquinho desse imbróglio. Aí a pergunta para o educador, para o professor e para o dono da escolinha. Ontem eu disse o seguinte: nós estamos perdendo a essência do futebol, tanto no salão como no campo, com essa obrigação, né, do garoto de 7, 10 anos ter que ir para a quadra, ter que ir para o campo e vencer. O pai exige que vence. O educador não interessa se eu tenho que ganhar de 1-0 e não deixa... eu sempre falo o seguinte, até os 13, 14 anos, para mim, seria aquele negócio mais para brincar, é lógico, uma brincadeira responsável, para você fazer o atleta, fazer tirar, né, dele a essência do futebol, o drible, a jogada, aquela jogada de efeito. E eu não estou vendo isso nos últimos anos, com essa obrigação de entrar no torneio e tenho que vencer. Eu tenho que ganhar. Não interessa se eu vou jogar bem, se eu vou jogar mal. Eu vou ganhar o jogo. Eu tenho que ganhar. Se não ganhar, eu vou cobrar. E eu vejo isso não da sua parte, tá? Mas de uma maneira geral, muitos professores ali na beira do campo, até gritando, até com palavras um pouco mais ásperas, né? Com um garoto de 10 anos exigindo que a performance dele tem que ser de outra maneira, a não ser aquela que eu acho o normal para um garoto de 10 anos. Qual que é a sua opinião sobre isso, Toninho? Excelente pergunta, Odair. Nós vivemos no Brasil, né, esse boom aí de crescimento das escolas de futebol, de futsal, das partes dos treinamentos personalizados para crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, que eu como educador, formador de opinião, também sou totalmente contra, né, esse tipo de trabalho. Mas vamos lá. Hoje, para você existir no mercado de trabalho, no mercado das escolas de futebol, existe muito esse problema, né? O pai quer ganhar a qualquer custo. Então, vem do pai. Nós temos que educar o nosso pai, porque lá na minha escolinha, nós não temos equipe, pré-equipe, iniciação, todo mundo joga junto. Então, se eu vou entrar na competição, eu coloco os meninos para competir, para se divertir, para jogar, para brincar. Eu falo para os meus pais, quer ser campeão? Vai para uma escolinha grande, vai para uma escolinha que gosta de... Não que a gente não goste de ganhar, mas vai para uma escolinha que tem isso como principal objetivo. Lá na MUSE, a gente... Por isso que um pai até falou aí, na MUSE Esporte não é só esse futsal, né? A gente é uma família. A gente trata todo mundo como uma família. E eu peço justamente isso, né? Que deixe as crianças no tempo delas, exercer a brincadeira de 7 até 12 anos. A gente não pode tratar o esporte, em geral, não só o futsal, nem como o futebol, como alto rendimento. E existe essa inversão de valores hoje aqui, não só no nosso estado, tá? Estou falando a nível de Brasil. Eu venho de uma licença CBF ano passado, concluí a licença B, e a gente falou muito lá na CBF sobre isso, sobre a formação precoce do atleta. E isso traz como consequência nossa seleção, nossos clubes. Quanto tempo a gente não ganha um campeonato mundial? É investimento, é dinheiro também. Mas tem muita coisa envolvida atrás disso, né? Essa especialização precoce, essa formação muito, muito cedo, traz consequências lá no futuro. Nós temos hoje as equipes
grandes do Brasil, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, vêm buscar atletas com 10, 9, 11 anos e levar e tirar do seu meio, tirar da sua, do seu lar, da sua, onde mora com seu pai, com a sua família, com seus amiguinhos, e leva para um clube onde tem que transferir a vida da família inteira. Eles vão morar lá, onde não conhece ninguém, onde ele vai ter que se adaptar a um novo tipo de treinamento, a pessoas diferentes, né, a escolas diferentes, muda a amizade de todo mundo, e isso traz consequência lá na frente. Mas o futebol está sendo muito... Os times grandes têm feito isso. Nós temos aqui agora, até o ano passado, fiquei 4 anos no ABC, vocês sabem disso. Nós temos o Edson Miguel, o meu atleta lá no ABC, 9 anos, ele está no Palmeiras hoje. Tem o goleiro Wellington, com 10 anos, está no Fluminense. E assim, a família tem que mudar o ritmo de vida, mudar tudo, por um sonho da criança, dos pais, não sei também, né? E que acaba daqui 3, 4, 5 anos, pode acabar sendo frustrado por N situações. Então, eu acho isso muito complicado, essa especialização. Por isso, lá na Múrcia, eu brinco com os pais, né? Fala, cara, quer ganhar, vai para escolinha X ou Y, porque aqui nós vamos se divertir, as crianças precisam brincar, né? Só que tem um momento que a gente, no calor do jogo ali, quando a gente começa a ser injustiçado, a gente fica chateado mesmo, porque é justamente por isso, porque o trabalho tem sido feito. A minha escolinha, para vocês terem ideia, em cada categoria eu tenho 9, 10, 11 meninos, enquanto que nas outras escolinhas tem 20, 30, né? Então, assim, o meu material humano é bem menor do que o dos outros. E aí você começa a fazer um trabalho que começa a ficar diferenciado, os meninos começam a ter uma maturidade diferente, começam a encarar os desafios diferentes por conta do nosso próprio processo de trabalho, e aí começa a incomodar. E aí a gente acaba sendo injustiçado. Mas não estou para falar disso, estou para falar sobre a formação. Então, eu acho que a formação deve ser totalmente com cuidado, até os 12, 13 anos ali, não deve ter essa especialização precoce. Nossas categorias sub-7, sub-8, até o sub-9, quando a gente entra em competição, para você ter ideia, eu já aviso os pais, eles vão jogar todos os jogos, tá? Eles não vão, nós não vamos ganhar. Eu já falo, nós não vamos ganhar, nós não vamos ganhar, nós não vamos ganhar. Nós vamos se divertir. Eles vão entrar, vão aprender um pouquinho de futebol, vão ter essa vivência de jogar com árbitro, com torcida, e assim, ele vai jogar 2, 3 minutinhos hoje, amanhã ele joga 5 minutinhos, e aí ele vai evoluindo com o tempo, com o passar do tempo. Então, eu tenho uma frase que eu falo muito, e aí o aluno entra na minha escolinha e eu já falo, né? E no futebol de campo também, hoje vocês sabem, eu estou na coordenação lá do Grêmio Santo Antônio, na coordenação geral, trabalho com o 15, com o 17, com o 20, né, como treinador, mas as categorias de base, o 13, o 14, o 11, o 10, o 9, estou na coordenação, e a gente conversou bastante com o Fernando sobre isso, sobre formação, né, e é regra isso. O treinador do Sub-11 do Sub-9 é o Teles, é o Guilherme Teles. Foi meu atleta, inclusive, no Sub-20. E uma das regras nossas é, vai para o jogo, você convocou, o menino tem que entrar. Não importa quanto está o jogo, não importa quanto nós estamos ganhando ou perdendo, o menino vai ter que entrar. Se você não levar, convocou o menino, ele vai ter que entrar. Se você resolveu não convocar, beleza. Mas isso faz parte da formação, porque não é ganhar a qualquer custo, ganhar a qualquer preço. Eu acho que o menino tem que vivenciar. Então, até os 11, 12 anos ali, no campo, a gente está colocando os meninos para entrar em todos os jogos, né? A partir do 13, a gente já entende que é um pouquinho diferente, já começa a formação, já tem um estadual, né? Então, e lá, para finalizar na escolinha, no Sub-8, Sub-9, todo jogo a gente coloca todo mundo, porque eu entendo que seja isso importante para a formação dele. Ganhar troféu, ganhar campeonato é legal, mas a vivência, de estar em quadra, de participar dos jogos é muito melhor. Eu tenho um post de um aluno do Sub-10 que não entrou no jogo outro dia, que a partir do Sub-10 eu já não tenho mais essa prerrogativa de entrar no futsal, né? E aí ele postou, e aí os coleguinhas dele postaram a frase, mandaram para ele a frase que eu falo sempre para eles, meus alunos aqui, que é suportar o processo e viver isso aí faz parte, né? É para poucos. E quando a gente suporta o processo, a gente forma atletas e cidadãos do bem, atletas que vão ter uma performance boa lá na frente. E essa equipe Sub-11 mesmo minha, está comigo há 4 anos, 90% da equipe. Então eles estão comigo perdendo, tomando porrada, apanhando. Chega uma hora que ganham. Ano passado ganharam 2 campeonatos seguidos. Então, assim, mas vivendo e suportando o processo. Então, eles entendem. Tanto que quando a gente foi eliminado lá no estadual,
eu abracei eles e falei, gente, o professor foi expulso, eu errei ali, a hora que eu me exaltei com o árbitro, ele errou também, a gente sabe, aí eles todos reclamando da falta, né? Ah, mas ele errou na falta, eu entendo, mas as pessoas erram, o professor errou agora também. Eles me abraçaram e falaram, professor, nós estamos com você, ganhar aqui não faz parte do nosso processo, nós vamos suportar o processo. Então isso vale mais que tudo para mim. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para as mensagens no nosso youtube.com/radiofnc. Lulu A Oficial. Toninho, treinador excepcional, um grande nome do futebol do estado. Clodoaldo Ávalo, professor Toninho ensina não só futsal, mas ensina crianças a respeitar seus pais e professores. Meu filho ama o professor Toninho. Landerson Ricardo, infelizmente os profissionais são respeitados. O Toninho é professor exemplar. O Clodoaldo volta aqui e diz o seguinte: a minha pergunta é, se a federação permitiu essa agressão ao nosso professor, ele pode tirar a nossa equipe multi-esportes das próximas competições do Campeonato Estadual? Clodoaldo, eu vou dizer a você mais uma vez, como diz no início do programa, agora são 11h41, obrigado pelo carinho da audiência, que o espaço está aberto para o Mauro Ferrari, presidente, vir aqui. Inclusive ele disse que tomaria providências no vídeo que ele divulgou, né, no Instagram da Federação de Futsal. Infelizmente eu tomei bloco, né, o perfil da Rádio Futebol na Canela tomou bloco por conta disso, mas o espaço está aberto, tá? Inclusive para esclarecer isso. Ô Mauro, só avisar você, porque você não tem obrigação de me conhecer, né? Venha preparado. Eu estarei preparado, porque se você vier despreparado, muita gente já pediu para falar, já dei espaço, só que vem de qualquer jeito, leva no meio. Então se você vier para falar groselha, não venha. Venha para falar a verdade. Você não tem obrigação nenhuma de me conhecer, eu não sou do futsal, meu negócio é futebol, mas a hora que a gente precisa entrar de cabeça no jornalismo, a gente descobre até o que você não fez. Toninho, obrigado pela participação, o espaço está aberto, eu lamento muito falar com você nessa situação, vou combater veementemente como combato qualquer tipo de violência, principalmente por parte de quem é para dar segurança para o trabalhador. Um forte abraço. Ô, Thiago. Pois não. Não, só pro Toninho, tá chegando um monte de mensagem aqui para mim também, pelo meu WhatsApp, tá aqui o Marcos, o Cido. Aonde que a Escolinha Moço treina, quais são a faixa etária e que dia? Não sei se é possível o Toninho também responder sobre isso. Sim, Aldair. Primeiro, agradecer ao Thiago pelo espaço. Obrigado aí, sempre estou à disposição. Espero voltar mais vezes, não para falar sobre polêmica, sobre agressão, e sim sobre futebol, sobre formação, sobre categoria de base, sobre a melhoria do nosso futebol, que eu sou um entusiasta do nosso futebol, do nosso futsal, e vocês me conhecem muito bem e sabem o quanto eu luto para que as coisas aconteçam. Obrigado mesmo. Odair, a escolinha, a gente trabalha aí eu alugo a Quadra Ribeiro, a antiga Quadra Ribeiro, ali na Vila Carvalho, na rua 1º de julho, 376. A gente atende de segunda e quarta, das 18 às 21h30. Eu tenho da categoria sub-7 ao sub-13 lá. Aí pode procurar a gente lá, tem o Instagram, @mussesports. Uma escolinha que não forma só cidadãos, só atletas, forma o caráter das pessoas. A gente tem tido uma procura bem grande desde que a gente oficializou a escolinha, né? Documentou, abriu o CNPJ e fez as coisas porque a gente gosta de trabalhar na legalidade, trabalha certinho, né? Então agora a minha busca é justamente essa, federar a equipe para poder participar das competições estaduais e nacionais perfeitamente. Sobre a pergunta do Clodoaldo Ávalo, aí, sobre retaliação da federação, eu acho improvável, né? Que tenha alguma retaliação, até porque não tem nada na súmula. O que o Mauro falou lá naquele vídeo lá, eu já conversei com ele, nós vamos ter uma reunião semana que vem, ele prometeu para mim fazer uma reunião e já, de antemão, já falou que agora, final do mês, tem competição, tem estadual sub-15, sub-12. Falou, não, pode manter suas equipes inscritas, posso pegar uma punição pela expulsão, que é natural, né, de um jogo aí, mas não vai ter retaliação contra a nossa equipe, não. E nem pode, né? Nem pode.
Mas se tiver, os canais estão abertos, né? Nós estamos aí. Beleza? Obrigado. Exatamente. Espero ter Valeu, Toninho. respondido aí. Bom trabalho, irmão. Abraço, tudo de bom. Sucesso para vocês. Rádio Futebol na Canela.